Oi, gente, eu me chamo Flávia, eu sou formada em Psicologia aqui pela UFPA. Fiz no mestrado também em Psicologia aqui pela Universidade Federal do Pará. E a gente está gravando esse vídeo a pedido do professor de vocês, o Benedito Medrado, que esteve aqui e conversou um pouco com a gente, né? Ele veio para um seminário de negritude, nós fazemos parte de uma rede de mulheres negras aqui em Belém. E ele falou que trabalhou a temática em sala de aula, o que já é muito raro, né? A psicologia está abordando essa temática. Eu passei 5 anos da minha graduação sem ver isso, né? Sem estudar e sem ter professores que tivessem a disponibilidade de levar esse assunto para a sala de aula. Fogos. Enfim, tivesse essa disponibilidade de levar essa temática para a sala de aula. E ele pediu um pouco para conversar com vocês, né? Falar um pouco como foi esse processo da gente, no caso do meu processo de me afirmar enquanto mulher negra, né? Boa noite, gente. Então, boa noite no caso aqui, né? Não sei como é que tá aí. Eu me chamo Darla, tá? Eu sou advogada, formada em Direito, sou advogada, faço parte da rede de mulheres negras. Também trabalho na segurança pública aqui no meu estado, né? Na minha cidade, que é Belém. Na verdade, trabalho em Belém, mas somos moradoras de Ananindeua. E como a Flávia falou, né, o professor Benedito solicitou que a gente explanasse um pouco sobre o que é tornar-se negra, né, no nosso caso negra, né, em um país que é ainda tido como miscigenado, em um país ainda que é pautado na democracia racial, né, e aqui a gente veio falar um pouco sobre o nosso processo de negritude, nosso processo de enegrecimento, o que é que foi tornar-se negra pra gente, como é que a partir de quanto tempo a gente tem a consciência política, né, do que de fato nós carregamos, o que nós somos de fato, nossa subjetividade. Então, eu tenho 30 anos, não parece, né? A genética negra ajuda muito. Meu Deus, vai sair, tá? Vai sair, porque vocês têm que conhecer a gente como a gente é. E assim, de uns 5 anos pra cá, ou seja, quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, é que eu comecei a tomar essa consciência de que eu não era morena, né? Durante toda a minha vida, de 25 anos pra trás, eu me identificava e era lida e também me auto-identificava como morena, sem saber exatamente o que era isso. Eu só tinha uma certeza, eu não era branca, nunca fui branca e também não quero ser. E aí, então, tem um fato específico que eu trago inclusive na minha dissertação, eu sempre conto ele porque é um dos que eu lembro que são bem significativos na minha vida e na minha história. Na minha época de graduação, uma amiga minha também de psicologia, ela de pele mais escura que a Darla, inclusive, ela virou pra mim e falou assim: nossa, eu nunca imaginei que batom vermelho pudesse ficar bonito em mulher negra. Naquele momento eu peguei um susto, aí eu fiquei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para trás, não tinha ninguém além de mim com quem ela estivesse falando. E aí eu me toquei, mas como assim uma mulher preta, uma mulher negra, mais escura, dizendo que eu sou negra? E aí naquele momento eu não fiz nada com essa informação, passou-se os tempos, várias coisas vieram acontecendo, e aí comecei a entrar em crise, em relação às minhas identidades, esses jogos identitários, que eu tenho certeza que o Benedito Medrado já trabalhou com vocês. E aí eu começo a entrar em contato com outras narrativas políticas, né, dizendo que podiam dizer que, na verdade, o corpo negro, a mulher negra, o homem negro, são seres bonitos, são seres do que a gente pode se orgulhar. Então eu começo todo um processo de deixar na minha história a morenidade e começar a entrar no discurso político de uma afirmação positiva e de orgulho de uma negritude, que é o que eu venho carregando desde então, né, levando para outras companheiras, outros espaços. E a gente começa aquele processo de olhar para a nossa vida e sempre saber que nós sempre fomos negras, que o racismo sempre esteve presente. Só que me foi negado o direito de poder me afirmar enquanto negra, mulher negra, e apontar e identificar o racismo ao longo da minha história. Então, assim, eu nasci morena e o processo de me tornar negra é um movimento político, é um movimento de você demarcar dentro desse mito da democracia racial que existe no Brasil, que na verdade não existe democracia racial nenhuma, né? A gente vive sob um silenciamento, um aniquilamento e um extermínio da população negra. No meu caso, já foi um processo um pouco diferente. Desde pequena, até pela minha tonalidade de cor e o meu cabelo, enfim, pelos
eu nunca tive como fugir dessa negritude, só que de uma ótica ruim, né? Eu sempre fui ofendida, desde pequena, na escola, eu sempre fui ofendida, sempre eu tive adjetivos pejorativos, como macaca, sempre ouvi piadinhas pelo fato do meu cabelo, pelo fato do meu corpo, porque o meu corpo, hoje eu tenho esse corpo, mas eu sempre fui obesa. A minha vida até 20 anos eu fui obesa. Então isso também era um marcador que me era atribuído à negritude, né? Que agregava a questão ruim à negritude. Então eu sempre era o King Kong, eu nunca era um mero macaco. Então eu sempre era o King Kong ou gorila, que são adjetivos muito mais piorados devido ao meu corpo, né? E eu sempre tive absoluta certeza de que eu era preta, né? Até porque a sociedade sempre me apontou assim, nunca tive para onde fugir. E só que o meu processo de negritude, de tornar-me negra politicamente, positivamente, deve fazer, eu acho que uns 2 anos ou 3 anos. Eu sou bem recente na questão da afirmação política negra, como a Flávia falou. Tornar-se negro num Brasil que é miscigenado e que é imperado uma democracia racial, ele é um ato político e é um processo, né? Primeiro que nos é negado a nossa identidade, né? A nossa ancestralidade, a nossa identidade como negro, como descendentes de africanos escravizados aqui nesse país. Todo esse histórico ele nos é negado, né? Então quando a gente começa a se deparar, como sempre falam no movimento, quando as vendas saem dos nossos olhos, é que a gente entende em que meio que a gente está inserido e como é que é esse processo, né? Tanto o processo de visibilidade, apesar de você sempre saber da sua cor, principalmente quem é preto mais retinto, principalmente as pessoas de tonalidade mais escuras da pele, as pessoas que têm o cabelo afro, as pessoas que têm os traços ditos negroides, né? Mas só que não são negroides universais, até porque a gente sabe que existem negros, a gente sabe que existem africanos de nariz fino, de cabelo louro, né? Mas só que para cá, os traços tidos negroides são o nariz largo, boca larga. Então, quando a gente não pode escapar disso, a gente é inserido sobre uma outra perspectiva. A gente sabe que a gente não faz parte do ser universal, né? Que é o homem branco cis, ok? Só que a gente também não tem um processo de negritude, a gente não tem esse processo de empoderamento. E quando eu falo empoderamento, é um empoderamento muito subjetivo, tá? Eu tô falando de mim, de eu me tornar-me negra e eu me empoderar através disso. Eu ver a minha ancestralidade, eu olhar para trás e ver que tiveram mulheres que lutaram para que um dia eu estivesse aqui e para que um dia eu pudesse me afirmar, me autoafirmar como negra e com orgulho. Porque nesse país, ser preto, ser negro, é algo que nos dá vergonha. Porque, primeiramente, a gente se colocar como negro numa sociedade racista é muito difícil. Porque a gente dá a cara a tapa, quase que literalmente. E aí eu falo pra galera da perifa, eu falo pros meninos da periferia que morrem todos os dias. É você dar a cara a tapa, literalmente, para um sistema que só quer te matar, para um sistema que só quer te exterminar, né? Então, quando eu hoje olho para trás e vejo que tem mulheres e homens que lutaram por mim, que lutaram pela libertação dos meus antepassados, que inclusive também em outras categorias, quando eu vejo a minha professora, por exemplo, a professora Mônica Conrado, que é muito amiga do professor Benedito, quando eu vejo que ela lutou por mim dentro da academia, a professora Zélia Amador de Deus, que é uma referência no movimento negro aqui no estado do Pará, ela lutou por nós e hoje eu consigo me autoafirmar politicamente, positivamente como negra. Isso é um processo que cada um tem o seu, né? O meu processo foi diferente do da Flávia, assim como vai ser diferente de outra mana preta ou outro mano preto. E é um processo que cada um carrega em si
as suas secções, né? Como a Flávia falou, a Flávia fala a partir de uma perspectiva que ela sempre foi morena. Eu sempre fui chamada de morena, ok, mas só que eu sempre soube que eu era preta. Eu não tinha como, eu falo pra vocês, eu não tinha como escapar. E quando a gente fala escapar, é escapar mesmo, gente, porque preto, que é preto, não gosta de ser preto no Brasil, porque é muito dolorido. Você já nasce e você sabe qual é a sua cor. Você já nasce e já tem uma sociedade inteira te apontando e dizendo que você não pertence a esse lugar. Ou então que se você pertence, mas não é, mas já é um lugar muito bem colocado. É um lugar subjetivado, é um lugar subalterno, é um lugar, inclusive, classista, e que você pertence a um tipo de classe e que se você ascender, você é alguém que se esforçou muito para ascender, e aí vem o ditado da meritocracia, né? Que pelo menos eu não acredito, e a gente, no movimento negro, a gente abole a meritocracia, tá? Porque meritocracia, falar de meritocracia num país em que a classe, ela remete à raça, é muito absurdo, né? Então, para mim, o meu processo de tornar-me negra, ele vem sendo, né? Porque é um processo que ele nunca acaba, ele é um processo contínuo, é um processo que se dá tanto na troca de vivências, quanto também nas leituras das feministas negras que a gente se pauta, como Audre Lorde, Angela Davis, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, a própria professora Zélia Amador de Deus, a própria professora Mônica Conrado. Então, o meu processo, o nosso processo, acho que posso dizer por nós dois, ele é contínuo, ele não para. Até porque a cada dia a gente vai vendo o quanto as secções, elas nos separam, elas nos unem, e a partir delas é que a gente vai estudando e a gente vai analisando o que é a negritude no Brasil, o que é ser negro, né? O que é ser negro, como é que é essa autoafirmação política e como é que a gente pode também trazer essa autoafirmação política para as outras pessoas, para os outros negros desse país que ainda não se encontram nesse processo, ou então que são encegueirados por um processo de branqueamento que ele nega a sua negritude, ou então minimamente que ele começa a enxergar com os olhos do homem branco, que implanta e disciplina na nossa mente que nós somos todos iguais, né? E na verdade nós não somos todos iguais nessa sociedade. Então, para mim, por exemplo, o meu processo foi esse. E aí é importante a gente entender que o processo de branqueamento que a Darla colocou, esse processo de como se constrói o que a gente chama hoje de Brasil, ele foi totalmente perverso e violento e nos dividiu enquanto população negra, à medida que eu era morena e durante muito tempo eu não me identificava com as causas, com as lutas do movimento negro. E isso era horrível, porque me impedia de estar ao lado da Darla no ideal comum, né, que é lutar contra o racismo. Então, foram estratégias que por algum tempo foram oficiais, né, de dividir a população. Então, quando a gente pensar em negritude, vamos começar a descolonizar nossa mente e imaginar também as diferentes formas que a negritude assume no Brasil. E aí eu acredito que o Benedito Medrado vai poder falar um pouco com vocês sobre esse processo de negritude aqui na Amazônia, que a gente tem outros atravessamentos, né, de uma marca territorial, da nossa história de colonização, que aí amplia um pouco mais o debate, né? E aí eu convido vocês para lerem também as teóricas, os teóricos, como ela colocou, a Zélia Amador de Deus, Mônica Conrado, Vicente Salles, teóricos e intelectuais aqui da região Amazônia, para que a gente possa ampliar o debate sobre negritude e principalmente, que é o mais importante de tudo, a gente conseguir olhar no espelho, se achar bonita, deixar o cabelão solto, impor nossa cor e ter orgulho de ser negro. E aí lutar, com certeza, combater esse sistema perverso, esse sistema racista e dar um fim ao racismo. Então acho que é isso, a gente agradece ao Benedito Medrado, volta logo, por favor, tá? Beijo!